Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal Plantas Daninhas do Agro. O tema de hoje é para falarmos sobre a família Comelinácea, que é a família da Trapoeraba, que é uma planta daninha aí presente em muitas lavouras, lavouras de plantas anuais, perenes e que às vezes gera algumas dúvidas e algumas dificuldades de controle. Então, para essa aula, eu separei a primeira parte para nós conversarmos sobre a biologia dessas plantas daninhas, então realmente entender, saber identificar essas plantas daninhas, e depois, no finalzinho dessa aula, um pouco sobre o manejo químico da trapoeraba. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita para deixar o joinha aí, deixar o like, compartilhar com os amigos, e se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Então veja que aqui na capa, né, a gente já tem uma trapoeraba, que é aí o foco da nossa aula de hoje. A família Comelinácea, pessoal, tem distribuição pantropical. Falando de todas as espécies de plantas, não somente de plantas daninhas, temos aí no mundo 40 gêneros e 650 espécies de plantas da família Comelinácea. No Brasil, nós temos 14 gêneros e cerca de 100 espécies. No geral, algumas características dessa família, pessoal, são as folhas alternas, espiraladas ou dísticas, paralelinérvias, bainha fechada. Nós vamos ver em fotos algumas dessas características. No geral, também são ervas, lianas ou ainda epífitas, mais raramente epífitas. Inflorescência é cimosa e às vezes é reduzida a uma única flor. Então, no geral, nós temos aí ervas, herbáceas, plantas, caracterizadas por serem herbáceas. Bom, vamos ver um pouquinho mais sobre essa família. Então, aqui a gente consegue ver nessa primeira ilustração aqui, né? Nessa primeira que deixa eu circular para vocês, o caule. Então, nós temos aqui um caule cilíndrico e nodosos, então tem os nós aqui no caule. E essa aqui que é uma bainha fechada, a gente também consegue ver aqui. Flores, como vocês conseguem ver aqui nessa foto abaixo, são flores zigomórficas, no geral, a gente vai ver que também pode ser de outro jeito, onde a gente só passa um plano dividindo a flor. É aquele que a gente chama de simetria bilateral. Vamos ver mais algumas características. Em relação às flores, pessoal, um pouquinho mais do que a gente viu no outro slide, elas podem ser ali, elas são flores geralmente vistosas, como vocês podem ver pelas fotos anteriores. Em geral, elas são bissexuadas, ou seja, uma flor ou um indivíduo, vamos grifando aqui junto, uma flor ou indivíduo que porta estruturas sexuais masculinas e femininas. Então, é o mesmo que dizer que a planta ou a flor é hermafrodita. Então, no geral, nós temos flores vistosas, bissexuadas, né, ou hermafroditas, que a gente pode chamar assim também. Bom, como a gente viu, no geral, a trapoeraba, ela tem a simetria bilateral, zigomorfas, que é quando uma flor, né, ou corola, ou até mesmo cálice, então lembra, corola, conjunto de pétalas, cálice, conjunto de sépalas. Então, zigomorfas é quando ela pode ser dividida em duas metades exatamente iguais, tá? Em mais de um plano ali imaginário que passa pelo ponto central. Então, esse, no caso, é a actinomorfa, que a gente tem a simetria radial. Na zigomorfa, a gente só consegue passar um plano, tá? Então, a gente passa apenas um plano imaginário que passa no ponto central e divide a flor em duas metades. Enquanto a actinomorfa, a gente consegue passar vários planos por ela, e aí a gente chama de simetria radial. Bom, em relação às flores ainda, nós podemos ter uma flor diclamídia, ou seja, é a flor que apresenta os dois verticílios vegetativos,
ou seja, a gente consegue ver na flor tanto o cálice, que é o conjunto de sépalas, quanto a corola, que é o conjunto de pétalas. E ainda, pessoal, essas flores são heteroclamídeas. Então, aqui vamos grifar heteroclamídia, que é uma flor diclamídia, ou seja, que a gente consegue ver o cálice e a corola, e que apresenta ali suas sépalas diferenciada das pétalas. Então, a gente consegue diferenciar o que é pétala e o que é sépala. Por quê? Ou porque elas têm uma cor diferente, ou porque elas têm textura diferente, tamanho ou ainda forma. Tudo bem? Então, essas são as características das flores da família Comelinácea. Então, são bissexuadas, podem ser actinomorfas, simetria radial, ou zigomorfas, simetria bilateral. São diclamídeas, ou seja, apresentam cálice e corola, e ainda são heteroclamídeas. A gente consegue diferenciar o que é cálice e o que é corola. Bom, mais algumas características dessa família, pessoal, são o cálice trímero, em geral dialisépalo, e a pré-floração imbricada ou aberta. O que significa isso? Então, vamos recordar um pouquinho lá de botânica. Então, uma flor, né, um cálice trímero, né, disse que é o cálice ou aquela corola que é composto por 3 unidades em seus verticílios, tá? E aí o que acontece? Tal número, né, usualmente é mantido no número de pétalas e sépalas. E aí quando a gente vê número de estames e carpelos, eles vão ser sujeitos a uma maior variação. Mas ali um cálice trímero, então, quer dizer que nós temos, né, 3 unidades em seus verticílios. Então, depois disso, nós temos ainda que essas flores são dialissépalas. Então, o que significa isso, pessoal? Que é uma flor ou cálice, tá? Conjunto de sépalas, cujo as sépalas são livres entre si. Então, elas não concrescendo em nenhum ponto. Então, elas são livres, elas não vão ficar unidas em nenhum ponto ali quando elas estão próximas. Depois nós temos ainda a pré-floração, que pode ser imbricada ou aberta. Então, imbricada aqui, pessoal, é quando existe uma peça floral totalmente externa, uma totalmente interna e 2 a 3 intermediárias, tudo bem? Então, esse aqui é um pouquinho, a gente acaba não conseguindo visualizar, mas a gente tem fotos de pré-floração que mostram isso, tem que recordar um pouquinho mais de botânica. E a pré-floração aberta, né, que é aquela que também a gente chama valvar, na qual ali nós temos os segmentos do perianto, né, pétalas e ou sépalas, que não se recobrem, não se tocam nas margens do botão floral, tudo bem? Então, elas vão acabar não se tocando a pré-floração dela. E aí nós temos também a corola. A corola ela também é trímera, então agora nós podemos falar que a flor, né, o cálice ou a corola, a mesma coisa, que é composto por 3 unidades. Dialipétala também, que as pétalas são livres entre si, então elas não se tocam. E a pré-floração geralmente ali é imbricada nesse caso, que é a mesma coisa, né? Quando nós temos ali uma peça floral externa, outra interna e 2 intermediárias. E uma característica legal daqui da família Comelinácea, pessoal, é isso aqui. Flores ali, então, corola unguiculadas. O que significa isso? Significa que é uma pétala que possui uma região estreita na base e uma porção lá apical expandida. No caso aqui, ela tem um formato de unha. A gente consegue ver isso aqui nessa foto, por exemplo. É como se fosse um formato de unha. Então, isso é chamado de unguiculadas. E é uma característica das flores ali da família Comelinácea. Tudo bem? Então, pessoal, são algumas características mais botânicas para identificar essas plantas no campo. Tá? Tem que lembrar um pouquinho de botânica,
mas aí tem algumas características que são mais visíveis de conseguir ver, que nem as pétalas, as sépalas, né? E algumas mais difíceis, né? Que é a parte ali que a gente viu da pré-floração. Mas, no geral, fica mais fácil de identificar assim. Coloquei aqui também para vocês a parte dos estames. Então, estames ali, lembrando que o estame é o filete mais a antera, então a parte masculina da planta. Nós estamos de 6 ou 3 estames na florzinha da família Comelinácea. Depois nós temos também 3 estaminódios. O que significa isso? Significa que nós temos um ou mais estames degenerados, tá? Desprovidos de anteras, ou com uma antera bem rudimentar, ali, não tão desenvolvida. Então, é uma característica dessa família. Bom, nós também temos aqui uma antera rimosa, nessa família, que é o que a gente consegue ver aqui nessa fotinho. O que significa uma antera rimosa? Ela é fendida, pessoal, rachada, tá? É aquela antera que se abre por uma fenda longitudinal, é uma deiscência longitudinal. Então, aqui a gente tem um lado e lá do outro a gente tem, né? A gente tem 2 lados, nós temos uma fenda, tá? Então, ela se abre de forma longitudinal. Ou ainda, também nós temos aqui, ó, poricida. O que é isso? Uma antera que abre-se aqui por um poro. Olha que legal, aqui na extremidade a gente tem poro, tá? E usualmente esse poro tá lá no ápice da antera, onde temos a liberação do pólen. Então, geralmente ali o pólen é liberado e aí acaba-se que é necessário alguma agitação mecânica, que geralmente é feita ali, desempenhada por abelhas maiores, abelhas grandes, que fazem essa agitação ali na antera e acabam liberando o pólen por meio desses poros. Beleza, pessoal? Então, aqui são mais algumas características bem botânicas para vocês. E aí, nós partimos para algumas representantes de plantas daninhas dessa família. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que a principal representante é a Comelina bengalensis. Então, o nome científico dela é esse, conhecida ali por trapoeraba. E ela pode ser diferenciada das outras espécies de trapoeraba, pessoal, pela presença ali de 3 pétalas nas flores, tá? E uma dessas pétalas tem o tamanho bem menorzinho, bem reduzido. Então, aqui a gente tem uma pétala, 2 pétalas e uma pétala aqui embaixo menor, de tamanho reduzido. Além disso, pessoal, as folhas, elas são aqui geralmente mais largas que das demais espécies de trapoeraba. E aqui a gente consegue ver bem as nervuras dela, ó. Nervuras paralelinérvias, características de plantas monocotiledôneas, tudo bem? Então, a trapoeraba é uma monocotiledônea, não é gramínea, pessoal. Gramíneas também são monocotiledôneas, só que são família Poácea. Aqui nós temos trapoerabas, monocotiledôneas, só que elas são família Comelinácea. Então, nós temos várias famílias de plantas que são monocotiledôneas. Uma delas são a família Comelinácea. E aqui a gente consegue ver bem isso, essas nervuras paralelinérvias, que são características de monocotiledôneas. Bom, então, além da folha e da flor que diferencia essas espécies, né? Aqui tenho mais uma fotinho da trapoeraba, da Comelina bengalensis, então das folhas bem mais largas do que das outras espécies que vocês vão ver aqui. Aqui outra foto, então, da flor, da comelina, da folha, tá? Temos aqui fotinho da Comelina communis, também conhecida por trapoeraba. Então, vejam que ela tem a folha mais fina um pouco do que a Comelina bengalensis. Aqui tem mais fotos dessa espécie. Então, vejam ali que ela tem vários nomes comuns, a Comelina communis. Então, além da trapoeraba, ela também é chamada de capoeraba, macarrão, Maria Mole, Marianinha, Mata Brasil, trapoeraba e também é da família Comelinácea. Então, vejam aí que ela tem as folhas mais estreitas.
Temos a comelina difusa, também uma trapoeraba, que ela é frequente ali em quase todo o país, né? Infesta principalmente cultivos perenes, prefere o solo fértil, com boa umidade, né? Semi-sombreados. As folhas delas são lâminas que lembram uma gramínea. Então vejam que ela é bem mais fininha mesmo, né, a folha, e acaba lembrando uma gramínea. E rizomas ausentes no caso dessa espécie. Temos também comelina erecta. A comelina erecta é menos frequente no nosso país, infesta cultivos aqui perenes. Ela prefere um solo fértil com boa umidade. Ela é suscetível a geadas e ao cultivo mecânico do solo. Ela possui rizomas, mas sem frutificação. As flores têm duas pétalas grandes azuis, então são bem grandonas as pétalas dela quando a gente compara com outras espécies, tá? E uma pétala menor, uma pétala residual. E ela possui aqui, como vocês veem como diferencial, um florescimento vistoso. Então são essas pétalas bem grandes que fazem, inclusive, que ela seja utilizada como uma planta ornamental, pelas flores aí serem grandes e belas e bem vistosas. Aqui voltamos um pouquinho para a comelina bengalensis, porque ela é a principal ali que nós vamos acabar vendo nas lavouras, pessoal. Então aqui tem as sementes da comelina bengalensis. Então vejam que uma planta de trapoeraba, ela pode produzir ali em torno de 1.600 sementes. Entretanto, não é a única forma de reprodução dessa espécie, né, pessoal? Então, a trapoeraba, ela encontra essa dificuldade de controle justamente porque ela tem essa capacidade de produzir 4 tipos de sementes. Então, tanto sementes aéreas quanto sementes subterrâneas, tá? Além disso, nós temos a capacidade de pedaços do ramo da comelina bengalensis formarem uma nova planta. Além disso, as sementes oriundas aí da parte aérea, elas são capazes aí de emergir até 2 centímetros de profundidade. Então, aí nas fotos, né, à esquerda, vocês conseguem ver essa produção de sementes aéreas. Então, daí vem um pouco a dificuldade de controle, por ela ser uma planta que pedaços dela, ramos dela conseguem originar uma nova planta e, além disso, elas produzem tanto sementes aéreas quanto subterrâneas. Aqui a gente consegue ver essas sementes subterrâneas. Então, vejam que as sementes aéreas no slide anterior germinavam até 2 centímetros de profundidade no solo. As sementes aqui subterrâneas, elas emergem ali até 12 centímetros de profundidade no solo, o que acaba dificultando também o manejo. Aqui eu trouxe mais uma foto agora da comelina bengalensis pequenininha. Então, quando ela está ainda uma planta jovem, uma plântula, onde ela é mais suscetível aos produtos, quando ela é jovem ainda. Então, aqui vocês conseguem identificar ela bem pequenininha, ó, logo que saiu do solo. Aqui também, ó, com poucas folhas. Então, isso ajuda no controle dessa espécie. Aqui fotos dela maior, já, né? Plantas maiores, com flor aqui, como a gente pode ver. As folhas dessa espécie, o caule aqui, né, cilíndrico, um caule nodoso, as folhas aqui mais largas da comelina bengalensis, tudo bem? Aqui também mostrando um pouco das sementes, onde encontrar essas sementes na parte aérea. E aqui uma foto com a flor mais fechada. Algumas características, pessoal, né, além disso tudo, acontece que a germinação da comelina bengalensis, ela é favorecida ali por uma faixa de temperatura de 18 até 36 graus. Bom, a luz ela favorece a germinação, mas ela não é essencial, tá? Outra questão importante que a gente tem que trazer é que as sementes da trapoeraba, elas possuem dormência. Ou seja, como elas possuem dormência,
mesmo ali em condições ideais, a germinação ela não vai ocorrer por causa ali de algum impedimento natural. Então, a germinação não ocorre, mesmo que todas as condições são favoráveis. E aí, plantas daninhas, né, que possuem sementes dormentes, elas apresentam ali vários fluxos de emergência ao longo do ano. Muitas vezes fora do período que é aquele período que a gente aplicou herbicidas, que a gente fez o manejo químico ou qualquer outro tipo de manejo. E isso acaba gerando dificuldade no controle, justamente por causa da dormência dos vários fluxos ao longo do ano. E, além disso tudo, é uma planta daninha que, dentre as características morfológicas dela, que vão dificultar também o manejo, está o estágio de desenvolvimento, tá? O que acontece aí? Quando a planta é adulta, as folhas dela possuem um maior acúmulo aqui de pelos, de tricomas e ceras também. E aí esse maior acúmulo de tricomas e ceras, eles dificultam a absorção do herbicida e a translocação do herbicida dentro da planta. Então, por isso que é difícil conseguir controlar a trapoeraba grande. Por isso que é importante tentar realizar o controle da comelina quando ela tem ali de 2 a 4 folhas no máximo, porque isso você acaba evitando, né, justamente essa parte da planta adulta onde ela começa a acumular mais ceras e ter mais pelos, maior pelosidade, maior número de tricomas. Beleza, pessoal? Bom, visto todas essas características, eu separei aqui mais 3 slides para vocês para falar um pouquinho de manejo químico. Então, o principal ponto ali para que a gente consiga controlar a trapoeraba, né, de uma forma eficaz, se considerar uma aplicação em pós-emergência dessa planta daninha, a aplicação ela teria que ser feita ali com plantas pequenas, com no máximo até 4 folhas, tá? Porque aí elas vão absorver uma maior quantidade de herbicidas que vai ter que ser suficiente para controlar a planta daninha. Outro ponto importante, pessoal, é prestar atenção na hora da aplicação, naqueles fatores envolvidos na tecnologia de aplicação. O que a gente considera aqui? Como é uma aplicação em pós-emergência, como pode ser plantas ali que podem absorver, ter uma maior dificuldade na absorção do herbicida, é importante que a gente tenha uma boa cobertura desse alvo. Então, para a trapoeraba, é importante que a gente priorize essa boa cobertura do solo. E ainda, junto com isso, evitando, né, um baixo volume de calda, aqueles volumes abaixo de 100 litros por hectare também não são recomendados, justamente para que a gente tenha uma boa cobertura da trapoeraba, para que todas as partes da folha dela ali sejam pulverizadas com herbicidas, para que a gente tenha ali uma maior eficácia naquele controle, tudo bem? Então, são esses os pontos. Evitar baixo volume, né, para fazer uma boa cobertura do produto e controlar essas plantas ainda jovens com no máximo 4 folhas, se vocês optarem por uma aplicação em pós-emergência. Bom, para isso, né, nós temos ali alguns produtos, coloquei alguns, pessoal, que são registrados para o controle dela. Então, nós temos produtos registrados como o glifosato, mesmo sendo uma planta tolerante a esse herbicida, quando é feita uma aplicação bem inicial, quando a plantinha é bem jovem, consegue-se ali ainda um controle com o produto, tá? Então, glifosato, carfentrazone, 2,4-D, clorimuron. Então, o glifosato aplicado em estágios iniciais, com a planta até 4 folhas, ele pode ser eficiente no controle ainda dessa planta daninha. E aí recomenda-se, né, 2 aplicações sequenciais, uma ali com 2 litros por hectare e outra com 1,5 litros por hectare. Carfentrazone. Carfentrazone, pessoal, também oferece um controle bom em pós-emergência, principalmente em estágios iniciais também, com no máximo 4 folhas. E geralmente a gente consegue associar com outros produtos, com outros herbicidas, tá? Por exemplo, ali o glifosato. Então, são boas opções também.
No caso ali, temos recomendações para essa planta daninha de 59 a 75 ml por hectare. Temos o 2,4-D, também recomendado em estádios iniciais, com a traperaba ali até 4 folhas, que pode ser ali um controle eficaz, e a recomendação ali varia de 1 a 1,5 litros por hectare. E temos o clorimuron. Então, o clorimuron ali aplicados, né? Utilizando na primeira aplicação do manejo sequencial sobre plantas daninhas pequenas, com ali 4 folhas, e também geralmente associado a outros herbicidas, como o glifosato, tá? E aí os dois juntos, né? Oferecendo um pouquinho de residual do clorimuron. E a dose ali para o clorimuron varia de 60 a 80 gramas por hectare. Então vejam, pessoal, que o controle eficaz ele é mais garantido com a planta jovem em pós-emergência, com no máximo 4 folhas da nossa trapoeraba. Beleza? Vamos agora ver um pouquinho sobre 2 produtos para pré-emergência. Então, quando você vai fazer a aplicação em pré-emergência, nós temos ali a opção do flumioxazin ou ainda também do sulfentrazone. Então, o flumioxazin, um herbicida com ação ali residual para o controle do banco de sementes, e ele é utilizado ali na primeira aplicação lá no manejo outonal, associado com um herbicida sistêmico, tá? Por exemplo, o glifosato ou o 2,4-D, ou ainda no sistema aplique-plante da soja. Recomendação, variando de 50 a 60 gramas por hectare. E aí nós temos o sulfentrazone, com ação residual ali para o controle também do banco de sementes, utilizado na primeira aplicação lá no manejo outonal, associado também com herbicidas sistêmicos, como glifosato, 2,4-D, e recomendação ali de 0,5 litros por hectare, tudo bem? Mas aí também o que eu ia falar para vocês, de todos esses produtos que a gente viu, essa dose que eu passei ali vai depender de qual cultura você está fazendo, se você está fazendo um manejo outonal, se você vai plantar soja, milho, algodão, que planta você vai, né, que cultura você vai semear em sequência. O foco aqui foi trazer herbicidas recomendados para o manejo da trapoeraba, seja em qual cultura, em onde for fazer, vocês têm que consultar o agrônomo, consultar a bula, para ver se aquele produto é recomendado para a cultura que vocês vão semear. Então, nós temos muito problema com trapoeraba em café. Qual desses produtos eu posso utilizar na cultura do café, lá na entrelinha da cultura do café? Qual desses produtos eu posso utilizar em pré-emergência da soja ou em pós-emergência da soja, em pré do milho, em pós do milho? Tá? Então, esses são herbicidas registrados para o manejo da trapoeraba. E aí, dependendo de qual cultura você tiver no campo, ou se você estiver fazendo um manejo outonal, aí vocês verifiquem a dose e o modo de aplicação. Tudo bem então, pessoal? Então, isso é o que eu queria conversar hoje com vocês sobre a trapoeraba e a família Comelináceae. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, mais uma vez, deixe o seu like, compartilha com os amigos e aproveita para se inscrever no canal. Até a próxima!